Nessa aula, vamos falar sobre o problema das associações espúrias, que é especialmente importante para o caso das análises de Big Data. Vamos também falar sobre duas abordagens que tentam reduzir esse problema. Associações espúrias acontecem quando se encontram resultados estatisticamente significantes que não fazem sentido causal. Sempre que são feitas comparações entre um número muito grande de variáveis, irão com certeza aparecer associações significantes que não fazem sentido, puramente por uma questão de coincidência. Por exemplo, há uma concordância anual entre títulos da Portuguesa e invasões da reitoria da USP por parte dos alunos. Ao menos que você ache que os alunos da USP ficam tão felizes com mais um título da Portuguesa que decidem invadir a reitoria, essa associação é puramente aleatória. Existe um site de um aluno norte-americano que procura ativamente por esse tipo de associações absurdas, utilizando um grande número de comparações. Por exemplo, existe uma alta correlação anual entre o número de pessoas que morrem afogadas em piscinas e o número de filmes do Nicolas Cage. Um outro exemplo é a associação entre o consumo per capita de mussarela e o número de doutorados em engenharia civil. Em ambos os casos, o coeficiente de correlação é relativamente alto. Essas associações não fazem sentido algum, mas servem como cautela para o tipo de resultados significantes que podem aparecer quando se analisa um grande número de variáveis sem nenhum critério. O fato de duas variáveis oscilarem de forma parecida não significa que uma cause a outra. Vamos falar em mais detalhes sobre a questão da causalidade no módulo 4 desse curso. Nessa aula, vamos falar sobre duas abordagens que dificultam chegar à conclusão de que existe uma associação significante entre duas variáveis e que, portanto, diminuem o número total de associações espúrias. Esses métodos são especialmente importantes para casos em que não temos um referencial teórico para decidir quais associações podem ser espúrias, como é o caso de comparar o aparecimento de doenças crônicas com características genéticas. O nível de significância mais adotado em estatística é de 0,05. Esse valor é de certo modo aceitável para um único teste de hipótese, mas quando são realizados dezenas, centenas ou principalmente milhares de testes, a probabilidade de rejeitarmos incorretamente uma hipótese nula é enorme. A primeira estratégia para evitar esse problema é ajustar o nível de significância de acordo com o número de testes que serão realizados. O método mais utilizado para isso é a correção de Bonferroni, que é baseado em uma conta bem simples, onde o nível de significância original, normalmente 0,05, é dividido pelo número de testes que serão realizados. Assim, se forem feitos 10 testes de hipótese, o novo nível de significância utilizado será de 0,005. O principal problema da correção de Bonferroni é o fato de ela ser muito conservadora, ou seja, fica cada vez mais difícil rejeitar a hipótese nula à medida que se aumenta o número de testes. Por exemplo, se aumentarmos o nosso exemplo anterior para 800 testes de hipótese, nosso novo nível de significância será de 0,00006. Com esse nível de significância, o poder de identificarmos efeitos reais fica muito comprometido. Uma solução para isso é utilizar a taxa de falsas descobertas. A taxa de falsas descobertas é a fração esperada de testes considerados estatisticamente significantes em que a hipótese nula é verdadeira. O objetivo é manter a proporção de hipóteses nulas verdadeiras consideradas estatisticamente significantes abaixo de um limiar aceitável, normalmente de 0,05. Vamos utilizar aqui o procedimento de Benjamin Hochberg, conhecido como BH, para controlar pela taxa de falsas descobertas. O primeiro passo é ranquear os p-valores dos testes em ordem crescente. O objetivo aqui é encontrar o k, que é o maior valor de i para o qual pi é menor ou igual a d, que é a taxa de falsas descobertas utilizadas, normalmente igual a 0,05, multiplicado por i dividido pelo número de testes realizados. Serão considerados significantes todos os p-valores menores ou iguais a k. Vamos analisar um exemplo. Imagine que foram feitos 10 testes de hipótese
que geraram p-valores de 0,52, 0,07, 0,013, 0,0001, 0,26, 0,04, 0,01, 0,15, 0,03 e 0,0002. Vamos estabelecer o valor máximo da taxa de falsas descobertas como sendo de D igual a 0,05. Começaremos ranqueando os p-valores em ordem crescente. O segundo passo é calcular os valores de D multiplicado por I dividido por N para todos os p-valores. Os resultados são os seguintes. Agora vamos identificar se os valores da primeira linha são menores ou iguais aos da segunda linha. Os resultados foram apresentados abaixo. 4 dos p-valores são menores que o seu D multiplicado por I dividido por N. Então esses 4 são significantes a uma taxa de falsas descobertas de 0,05. Caso fosse utilizada a correção de Bonferroni, apenas os 2 primeiros testes teriam sido significantes, já que o nosso novo nível de significância seria de 0,005. Por outro lado, se não tivéssemos feito nenhum dos 2 ajustes, o nível de significância de 0,05 faria com que 6 dos 10 testes fossem considerados significantes. Nessa aula, falamos sobre as associações espúrias, um problema muito comum em análise de Big Data. Mencionamos alguns exemplos de associações absurdas e as 2 metodologias mais populares para diminuir o número de associações espúrias, a correção de Bonferroni e a taxa de falsas descobertas.